Bom dia, tudo bem com vocês? O meu nome é Sabrina de Freitas, sou aluna da Faculdade Unicesumar, faço faculdade de Teologia. O meu RA é o 20 15 16 495. No momento estou estudando a matéria Pregações e Práticas Ministeriais. Mas hoje eu vim aqui para fazer uma apresentação da minha atividade MAPA, de disciplina de pregações. Quero agradecer primeiramente a Deus e agradecer a Unicesumar por estar me dando essa oportunidade de fazer essa apresentação. Eu elaborei um sermão do texto de 1 João 4, do versículo 10 ao 21. O tema do texto é: ama a Deus, mas odeia o seu irmão. Vamos ler o texto? No versículo 10, olha o que a palavra do Senhor nos diz. Nisso consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então aqui o texto vem falando claramente que o Senhor Deus, Ele nos amou. Ele nos amou e enviou o seu Filho para que nós pudéssemos ter agora um relacionamento direto com Ele. Quando nós lemos a história de Gênesis, Adão e Eva, antes do pecado, nós vemos que eles tinham um relacionamento direto com o Senhor. Mas após o pecado, há-se agora uma barreira. E agora há necessidade de Deus ir até Adão e Eva. E pensando melhor, não é diferente em nossas vidas. Muitas vezes nós, seres humanos, nós temos a tendência de se inclinar para o pecado. Então, cada vez mais se afastamos de Deus e acabamos deixando se levar pelos nossos pecados. Paulo fala que antes nós éramos filhos da ira e que as nossas visões estavam obscurecidas perante ao Senhor. Então nós não conseguimos enxergar e reconhecer o Senhor Deus como nosso Pai, como nosso amigo, como nosso consolador, nosso protetor. Nós não conseguimos entender verdadeiramente os seus feitos e a sua majestade. Mas agora, através desse amor que o Senhor nos amou primeiro, Ele envia seu Filho e nós temos agora um relacionamento direto. Então, se você está aí hoje, você de repente se vê nessa posição de estar longe do Senhor, você tem carregado o peso do pecado, eu quero te dizer uma coisa, uma boa notícia. O Senhor Deus, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador e Ele quer ter um relacionamento com você. Ele deseja que você verdadeiramente se entregue para Ele, para que verdadeiramente Ele possa se apresentar, Ele possa se revelar para você. E aí você possa ter um relacionamento de confiança com o Senhor, porque Ele te ama. Vamos dar continuidade no texto? No versículo 11 e no 12, olha o que diz. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, e se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, aqui nesse texto, há um princípio para esse amor. Nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos amar nossos irmãos. Então, assim, se nós temos um sentimento de mágoa, se nós temos aí um sentimento de raiva contra alguém, nós temos que liberar perdão. Para podermos viver verdadeiramente esse amor, não pode haver esse tipo de sentimento. É errado. Nós agora somos filhos do Senhor. E como os filhos, nós temos que sermos cada vez mais parecidos com o Senhor. Então, há necessidade de liberar esse perdão, para que o Senhor verdadeiramente possa trabalhar no teu coração. Então, use as ferramentas do Senhor, use a oração, para que verdadeiramente, através da oração, você aos poucos consiga liberar esse perdão. E quando você estiver preparado, vá até a pessoa que você tem um sentimento e libere esse perdão para ela pessoalmente. A palavra do Senhor diz no versículo 15: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Devemos confessar o Senhor. Não devemos ter vergonha de quem o Senhor Deus é,
o que vivemos na presença dele. Devemos confessar a ele no meio dos nossos amigos, no nosso trabalho, no meio da nossa família. Nós vivemos um tempo em que dentro da congregação nós temos a facilidade de se entregar na presença do Senhor. Nós se derramamos na presença dele, falamos que amamos ele, que ele é o nosso tudo. Nós choramos, oramos, se entregamos de corpo e alma e espírito. Mas quando nós saímos da congregação para fora, nós não testificamos Cristo. Nós temos que testificar o Senhor. Aonde nós formos, nós temos que verdadeiramente declarar esse relacionamento que nós vivemos com ele. Quando começa o capítulo 4, no versículo 1, vem falando, né, de muitos líderes religiosos, de muitas pessoas que estavam dentro do templo, demonstrava uma religiosidade na casa do Senhor, mas fora dava maus testemunhos, fora não se comportava de maneira que verdadeiramente amava o Senhor ou que tinha aí um relacionamento. Então não devemos se envergonhar. Através do nosso testemunho de vida, através da nossa demonstração de amor para com o Senhor, muitas pessoas vão se aproximar de Cristo. No versículo 16 diz: "E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele." Deus é amor. Deus é amor, e nós devemos ser também amor. Essa expressão de Deus é amor é uma expressão ágape, é uma expressão de amor de um pai para com filhos, é uma expressão de amor entre irmãos. Então, não basta simplesmente nós falarmos que amamos, nós temos que se comportar, temos que testificar através dos nossos feitos, através dos nossos comportamentos, esse amor. Então precisa aí você se dedicar mais a esse amor. Como, Sabrina? Amando as pessoas, cuidando das pessoas, sendo gentil, sendo hospitaleiros, sendo pacientes, né? E ensinando com um ato de bondade essas pessoas caminhar perante ao Senhor. Então, não existe a possibilidade de amar somente em palavras. Nós temos que ter a atitude. Então, comece a praticar esse ato de amor no meio das pessoas, né? Fale para as pessoas que você ama ela, mas também esteja disposto a cuidar, a ensinar, a servir as pessoas, que é isso que a palavra do Senhor nos dá a base. No versículo 18 diz: "No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormentos, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor." Aqui diz que o medo produz tormento. Realmente, né? Como é horrível nós temos aquela sensação de medo de alguma situação. Bom, ou nós vivemos um sentimento de medo, ou nós vivemos sentimentos de amor. O amor de Deus, ele nos traz segurança, não insegurança. Então, nós não temos que ter medo, nós temos que ter uma paz dentro do nosso coração. Nós temos que viver com alegria. Nós temos que sentir pessoas plenas diante da presença do Senhor, porque nós vivemos esse amor. Então, não existe esse medo. A partir do momento que você vive um relacionamento com o Senhor, que você verdadeiramente ama Ele, que você se sente amado, o amor tem que lançar fora esse medo. Então, o medo não pode haver no meio de nós. Agora nós somos filhos amados, cuidados pelo Senhor. Então, nós nos sentimos seguros diante dessa presença. No versículo 19, 20 e 21, olha o que a palavra nos diz. "Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora,
temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Então vem novamente o texto falando aqui, né, que nós não devemos ter um sentimento contra as pessoas, que nós devemos amar o nosso irmão, amar as pessoas, porque o Senhor, lá no versículo 10, diz que o Senhor nos amou de uma tal maneira que Ele enviou o seu Filho. Então Ele não pensou se Ele não ficou ali fazendo avaliações dos nossos pecados, achando, vendo se a gente somos merecedor ou não somos merecedor por esse amor. Não, Ele simplesmente nos amou e enviou o seu Filho, né, para nos salvar, né, para nos ensinar, para nos amar, para fazer com que a gente viesse ter verdadeiramente uma nova oportunidade de vida. Então, nós temos que também dar essa oportunidade para os nossos irmãos. Todos nós somos pecadores e falhos e sujeitos a erros. Então, nós temos que dar oportunidade uns aos outros, temos que amar. E aqui nesse texto, olha que interessante, diz que se você tem sentimento contra alguém, se você não ama o seu irmão, você não ama a Deus. Então, que nós possamos pensar verdadeiramente, porque às vezes nós declaramos tantos para o Senhor, falamos, não, mas eu amo o Senhor, eu sirvo o Senhor, eu me entrego para o Senhor, eu vou para a igreja, eu faço tantas coisas, eu leio a Bíblia, eu oro de manhã, oro à noite, tenho o meu devocional, mas eu não consigo liberar perdão para aquela pessoa que fez algo que me magoou muito. Então, infelizmente, nós temos que pensar mais nesse ato, né? Pensar mais nesse acontecido e levar diante de Deus. Temos que liberar perdão, temos que amar, temos que ensinar e temos que ajudar essa pessoa a ser uma pessoa melhor, né? Através do quê? Através do ato do amor. O Senhor, Ele foi misericordioso com nossas vidas. Nós temos que ser também misericordioso com a vida das pessoas. Temos que amar uns aos outros. Tem um versículo na Bíblia que diz: ame teu próximo como a ti mesmo. É um versículo muito difícil de viver, mas é a realidade. Assim como nós queremos para nós, nós temos que desejar também para o próximo, para o nosso irmão. E aqui, se você vem aqui nesse texto, vem falando, como eu disse, que se você não ama, não consegue amar o seu próximo, não consegue se doar a ele, então você não ama a Deus. E como fazer para você amar a Deus? Bom, vou passar alguns tópicos. Há um tempo. Um tempo de quê? Um tempo de busca, um tempo de experiência, um tempo de dedicação, um tempo de verdadeiramente você se voltar para Deus, para que verdadeiramente o Senhor Deus possa trabalhar sobre a tua vida, para que você possa viver esse relacionamento. E quando verdadeiramente você está totalmente firme no Senhor, você vai ver que você vai ter mais facilidade para amar o seu irmão, para você perdoar, para você ser gentil, para você ser hospitaleiro, bondoso, para que você possa verdadeiramente agora praticar esse amor ágape. Deus é amor e nós temos que ser amor também, porque é assim que o Senhor nos ensina, é a palavra do Senhor nos ensinando que a gente tem que ser totalmente amor. Se formos avaliar a palavra do Senhor, diz que um dos maiores ministérios que tem na Bíblia, maior dom, é o dom do amor, é o dom de amar. Deus, Ele entregou o seu Filho por amor a nós. E nós temos que se entregar também as nossas vidas para o Senhor, para que nós possamos ser capacitados a viver esse amor e a transbordar esse amor no meio das pessoas. Então, aqui está esse sermão que eu preparei. Quero agradecer novamente pela oportunidade.